Em João capítulo 12, Jesus ele ensinou sobre um homem que teve um demônio expulso do seu corpo. Esse demônio resolveu voltar e ele resolveu voltar com mais 7, tornando o estado espiritual daquele homem muito pior do que era no primeiro estado. Mas Jesus ele completa o ensino dele dizendo que assim aconteceria a uma geração perversa. Então Jesus usou o exemplo de um homem como casa espiritual de um demônio, o qual teve a sua casa limpa, mas depois eles resolveram voltar e levaram mais 7, tornando muito pior, 7 vezes pior do que era no início. Ele ensina sobre o que é uma casa espiritual, uma morada de demônios. Em Apocalipse capítulo 18, na queda da grande Babilônia, aquele anjo cuja glória ilumina toda a terra, ele diz que Babilônia se torna uma morada de demônios. Quando ele usa essa palavra, morada de demônios, ele vai trazer uma grande revelação sobre quem é a grande Babilônia. Eu vou pegar o texto de Apocalipse capítulo 18, esse texto onde ele fala que Babilônia se torna morada de demônios, usar essa expressão, grifar essa expressão morada de demônios, e vou comparar com Apocalipse capítulo 12, onde ele fala da batalha da igreja, Cristo e o dragão. Se você pegar esses dois textos, você vai ter dois parâmetros ali. Você vai ter o dragão e aqui em Apocalipse capítulo 18 você vai ter a grande Babilônia. Então não pode ter um entendimento, a gente não consegue entender melhor isso aí se a gente não comparar os dois. Porque a mulher ela está montada sobre uma besta que tem 10 chifres e 7 cabeças. A grande Babilônia, na sua testa está escrito Mistério a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, o dragão está associado com a mulher e a mulher está associada com esse dragão. A mulher ali de Apocalipse capítulo 17, a grande meretriz chamada Babilônia. Então, eu vou pegar o texto de Apocalipse capítulo 12 e vou ver coisas que ele fala sobre esse dragão. Em Apocalipse capítulo 12, ele fala que houve batalha no céu, foi expulso o dragão, o diabo, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Quando você está lendo esse texto, você vai pensar que isso aconteceu antes da fundação do mundo, antes da terra ser formada, antes de Deus dar forma à terra. A terra era sem forma e vazia. Então, antes de Deus dar forma à terra, foi expulso o dragão e seus anjos e foram atirados para onde? Para a terra. Então a terra ela se torna aqui morada de demônios. João capítulo 12, Jesus ele ensinando, ele diz que antes da crucificação dele, ponto que ele fala antes da crucificação dele, ele diz que estava chegando a hora de ser expulso o seu príncipe. Ele diz, está chegando a hora do julgamento do mundo e o seu príncipe será expulso. Então, ele está dizendo que o diabo seria expulso e o mundo seria julgado. O grande dragão foi atirado, expulso com a terça parte dos anjos. E aqui Jesus está dizendo que através do sacrifício dele, o mundo seria julgado, o príncipe dele seria expulso. E aí você vê que ele está falando aqui, se você pega o mundo e o príncipe, você vê que tem a grande Babilônia. Então, grande Babilônia, ela tem uma mulher e tem um príncipe. Então, uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. E dali você sabe que sai o anticristo. Então, Jesus ele está ensinando esses pontos aqui. Mas você vê que ele diz que chegou a hora do mundo ser julgado, o seu príncipe ser expulso. Aí você pergunta, mas o príncipe desse mundo, ele já não tinha sido expulso antes da fundação do mundo? Ele não foi arremessado para a terra, houve batalha no céu? Não é isso que está mostrando lá em Gênesis? Você vê que Jesus está mostrando coisas que aconteceram antes, está mostrando coisas que aconteceram depois, durante e lá no livro do Apocalipse no futuro. Então ele está mostrando coisas que aconteceram antes desse mundo existir, durante, antes, depois que a terra foi formada. Então antes, durante ele está falando, porque através do sacrifício dele seria expulso o acusador,
E depois, lá em Apocalipse capítulo 12, seria feito um resumo de tudo o que aconteceu. E Jesus está mostrando aqui alguns pontos que estão sendo revelados ali dentro do livro do Apocalipse. Lucas capítulo 10, Jesus ele falou que ele viu Satanás cair do céu como um raio. Então você vê, quando foi que Jesus viu Satanás cair do céu como um raio? Então você vê que Jesus ele mostra pontos aqui que estão lá ali em Apocalipse capítulo 12. Se eu pegar esses textos aqui de Apocalipse capítulo 12, onde ele fala do grande dragão, e comparar aqui com a Babilônia, você vai ver que ele diz que Babilônia, lá, aquele anjo que a sua glória ilumina toda a terra. Quem é o anjo que a sua glória ilumina toda a terra? A não ser Cristo. Então a sua glória ilumina toda a terra. Ele está dizendo que a Babilônia caiu e se tornou morada de demônios. O mesmo que está ensinando aqui sobre o que é a casa espiritual de um demônio em Mateus capítulo 12. Gênesis capítulo 1. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, antes da fundação do mundo, o mundo era morada de demônios, casa espiritual de demônios. Se você pega aquela revelação do sonho de Nabucodonosor, onde aquela pedra ela bate nos pés daquela estátua e aquela estátua lá cai, é justamente o que está acontecendo aqui com o diabo. Babilônia é a cabeça, então está montada sobre essa besta. A besta está nos pés da estátua, está sendo revelada nos pés da estátua. Então a pedra está batendo ali nos pés da estátua e a estátua está caindo. Cai os impérios, cai o reino da besta. Isso é Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 7 explica através de animais. E esses animais estão sendo revelados ali dentro de Apocalipse capítulo 17, onde a mulher está montada sobre uma besta de 10 chifres e 7 cabeças. A mesma besta que você está vendo lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 7. Então, quando a pedra bate, ele diz, caiu. Caiu quem? Caiu o diabo. Foi expulso. Caiu o reino dele, veio o reino de Cristo. Então você vê que a mulher, ele mostra a meretriz, o mar, ele mostra povos, línguas e nações, e a besta, ele mostra o sistema político que tem 10 chifres e 7 cabeças. Então quando o anjo, que a sua glória ilumina toda a terra, que é Cristo, ao ressoar da 7ª trombeta, está dizendo caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, ele está se referindo a um lugar específico, espiritual, ao qual Jesus estava naquele momento, dizendo que aconteceria com aquela geração, mas ele está se referindo ao estado espiritual das pessoas que se tornam morada de demônios. E em Apocalipse capítulo 18 ele diz que essa morada de demônios, esse lugar espiritual, vai ser pego, jogado dentro do mar e nunca mais será achado. Jerusalém, Jesus está mostrando aqui em Mateus capítulo 12 como uma casa espiritual, uma geração perversa, mas ele aponta também para o interior das pessoas como casa de demônios. Então Babilônia se torna morada de demônios. Ele está mostrando que Babilônia, ela é as pessoas, ela está dentro das pessoas, é um sistema mundial que está dentro das pessoas, mas Babilônia, ele está mostrando um lugar específico aqui que ele aponta como Jerusalém. E quem é que vai ser arremessada junto ao mar e nunca mais será achado? Como é que vem a nova Jerusalém, se existe Jerusalém? Então são pontos que a gente deve parar para pensar. Então esse era o ensino que eu tinha para trazer sobre a revelação aqui de se tornou morada de demônio. Quem é essa morada de demônios? Que revela para a gente quem é a grande Babilônia. Quando você pensa na Babilônia, você tem que pensar na besta de 10 chifres e 7 cabeças para poder entender melhor esse mistério e fechar esse ensino aí. Então, próximo vídeo, até o próximo vídeo em nome de Jesus.